A história de Simão, mais conhecido como Pedro. Ele é um dos apóstolos mais célebres de Jesus. Sua jornada de um simples pescador a uma das figuras mais influentes do cristianismo é uma história repleta de desafios, transformações e fé inabalável. Neste vídeo, vamos explorar a vida de Pedro, suas falhas e vitórias, e como sua história pode ser uma poderosa lição de fé e redenção. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. O chamado de Simão, o pescador. A história de Pedro começa em uma manhã comum, nas margens do Mar da Galileia, quando ele ainda era conhecido como Simão, um simples pescador. Ele e seu irmão André estavam trabalhando em suas redes, tentando pescar, mas sem sucesso. Foi então que Jesus se aproximou deles, chamando-os de uma maneira inesperada. Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Mateus 4:19. Imediatamente, Simão e André abandonaram suas redes e seguiram Jesus. Esse primeiro chamado de Jesus a Simão foi um momento de transformação. Simão não era um homem de grande reputação, mas sua obediência ao chamado de Jesus mostrou sua fé. Ele deixou tudo para trás, seu trabalho, sua família, sua vida, para seguir alguém que ele sabia ser especial. Esse gesto de fé simples e imediato foi o primeiro de muitos passos significativos na jornada de Simão, a transformação de Simão em Pedro. Embora Simão tenha seguido Jesus com grande entusiasmo, ele não era imune a falhas. Em várias situações, ele demonstrou um caráter impulsivo e até mesmo impetuoso. Um exemplo disso foi quando ele tentou caminhar sobre as águas até Jesus, mas começou a afundar quando duvidou de sua fé. Jesus, então, estendeu a mão e o salvou, dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Mateus 14:31. Em outro momento, quando Jesus começou a falar sobre sua morte iminente, Pedro o repreendeu, dizendo: "Deus livre, Senhor, isso nunca te acontecerá." Mateus 16:22. Porém, Jesus respondeu duramente, dizendo: "Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim." Mateus 16:23. Esse episódio é um exemplo claro de como, apesar de Pedro ter um amor profundo por Jesus, ele ainda não compreendia totalmente o plano divino. Mas, um dos momentos mais significativos na vida de Pedro ocorreu em uma conversa íntima com Jesus em Cesareia de Filipe. Quando Jesus perguntou aos discípulos quem eles diziam que ele era, foi Pedro quem respondeu com a famosa confissão: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Mateus 16:16. Jesus, então, fez uma declaração poderosa: "Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai, que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Mateus 16:17-18. Este foi o momento em que Simão foi renomeado por Jesus como Pedro, que significa pedra ou rocha. O nome Pedro simbolizava seu papel fundamental na fundação da igreja cristã. Mesmo com todas as suas falhas e fraquezas, Jesus viu em Pedro uma base sólida para a construção de algo muito maior. Essa mudança de nome foi um marco na vida de Pedro e simbolizou a confiança que Jesus depositava nele, apesar das imperfeições. A fé de Pedro e suas falhas. Pedro, como todos nós, tinha seus momentos de fé profunda e outros de fraqueza. Um dos momentos mais dramáticos da sua jornada foi a sua negação de Jesus. Durante a última ceia, Jesus disse aos discípulos que todos o abandonariam, mas Pedro, com sua típica ousadia, afirmou: "Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei." Mateus 26:33. Jesus então previu sua negação: "Em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." Mateus 26:34. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Jesus foi preso, Pedro seguiu-o à distância, tentando se esconder entre as pessoas. 3 vezes ele foi questionado sobre sua relação com Jesus, e 3 vezes ele negou conhecer o Mestre. Após a terceira negação, o galo cantou, e Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Ele ficou profundamente arrependido e chorou amargamente. Mateus 26:75. Essa falha de Pedro nos mostra que até as pessoas mais dedicadas a Jesus podem falhar. No entanto, a história de Pedro não termina com sua falha. A verdadeira força de Pedro apareceu quando ele se arrependeu e buscou perdão. O arrependimento e o perdão de Pedro. Após a ressurreição de Jesus, ele apareceu a seus discípulos à beira do Mar da Galileia. Durante essa aparição, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: "Simão, filho de João, você me ama?" João 20:15-17. Cada vez, Pedro respondeu afirmativamente e Jesus o
instruía a apacentar suas ovelhas, confiando-lhe a responsabilidade de cuidar do seu rebanho. Isso não só restaurou Pedro, mas também reafirmou seu papel como líder da igreja nascente. Jesus, em sua infinita misericórdia, não só perdoou Pedro, mas também o preparou para ser um pilar essencial na propagação da mensagem do Evangelho. Pedro, o homem que havia negado Jesus 3 vezes, agora tinha a chance de afirmar seu amor e compromisso com o Mestre, também 3 vezes, simbolizando o perdão completo e a restauração. Pedro como líder da igreja cristã. Após a ascensão de Jesus, Pedro se tornou uma das figuras centrais da igreja primitiva. Ele pregou poderosamente no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e muitos foram convertidos. Sua liderança foi essencial na disseminação da mensagem de Cristo entre os judeus e, mais tarde, os gentios. Ele se tornou uma rocha sobre a qual a igreja foi construída, conforme Jesus havia profetizado. Pedro também desempenhou um papel crucial na decisão de incluir os gentios na igreja, como visto no episódio em que teve uma visão divina de que não deveria chamar impuros os gentios. Atos 10. Essa revelação foi um marco na expansão do cristianismo para além dos judeus, mostrando que a salvação em Cristo era para todos. O sacrifício de Pedro. O apóstolo Pedro seguiu firmemente os ensinamentos de Cristo até o fim de sua vida. Segundo a tradição, ele foi martirizado em Roma durante o reinado de Nero. Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma maneira que seu mestre. Seu martírio foi um testemunho final de sua fé inabalável em Jesus. A história de Pedro, de um simples pescador a líder da igreja cristã, é uma jornada de falhas e vitórias, de fé e arrependimento. Sua transformação é um reflexo da graça de Deus, que vê o potencial em nós, mesmo quando falhamos. Como Pedro, todos nós podemos ser restaurados, independentemente de nossos erros. A vida de Pedro é uma lição de fé, perdão e redenção. E seu exemplo continua a inspirar milhões de cristãos em todo o mundo. Se você se inspirou pela história de Pedro, compartilhe este vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre a vida dos apóstolos e outros temas cristãos. Até o próximo vídeo!